Fim da exigência do teste negativo de Covid para entrar no Brasil. Finalmente uma notícia boa, saiu aí a portaria autorizando o fim, né, da exigência do teste negativo. Basta você ter o certificado de vacinação e você consegue retornar ao Brasil. E no vídeo de hoje eu vou te falar aí de todos os detalhes dessa portaria, o que de fato muda, o que você tem que apresentar para a companhia aérea para embarcar para o Brasil, a diferença aí entre transporte aéreo, marítimo, terrestre, para criança, como que fica, enfim, todas as informações relacionadas aí a viagens na pandemia para quem vai vir para o Brasil, explicadas no vídeo de hoje. Se você está chegando aqui pela primeira vez, o meu nome é Bruno e aqui no canal eu falo sobre dicas de planejamento de viagem. Vem comigo entender aí sobre essa excelente notícia do fim da exigência do teste negativo de Covid para viagens ao Brasil. Estou aqui na tela então com o Diário Oficial da União, com a publicação da Portaria Interministerial de número 670 de 1º de abril de 2022 e vamos aqui aos destaques dela, que é o capítulo 2, com relação ao transporte aéreo. Nós temos o artigo 3º que fica autorizada a entrada no país por via aérea do viajante de procedência internacional brasileiro ou estrangeiro, desde que seja apresentado à companhia aérea responsável pelo voo, antes do embarque, um comprovante de vacinação impresso ou em meio eletrônico nos termos do artigo 14. Logo abaixo ele fala as condições, né, em que não se aplicam a apresentação do certificado de vacinação, que é aquele que tem uma condição de saúde que contraindique a vacina, algumas pessoas com relação à idade que não são elegíveis, né, como crianças, por exemplo, dependendo da idade, ainda não pode vacinar. Outras questões aí com relação a questões humanitárias, enfim. No caso das pessoas que não possuem o certificado de vacinação, qual que é a condição de entrada? Aí tem o artigo 5º. Os viajantes que trata do artigo 4º, né, que é esse que eu acabei de falar, devem apresentar à companhia aérea responsável pelo voo antes do embarque um documento comprobatório de realização do teste pelo rastreio de infecção pela Covid-19, com o resultado de negativo ou não detectável, do tipo antígeno ou o PCR realizado em um dia antes do momento do embarque. E aí tem o anexo 1 com todos os detalhes relacionados ao teste. Mas basicamente, se você não tiver o seu certificado de vacinação, você vai poder entrar no Brasil, seja brasileiro ou estrangeiro, desde que você apresente um teste negativo. Ali ele não fala quantas horas antes, ele fala simplesmente que tem que ser feito um dia antes do embarque. Então vamos supor que você vai viajar dia 10 de abril, então no dia 9, a partir do dia 9 você já pode fazer o teste e vai estar autorizado o seu embarque, ou no mesmo dia do embarque está tudo certo. Com relação ao transporte terrestre, as regras são as mesmas, tá? Precisam apresentar aí nos controles de fronteira o comprovante de vacinação, assim como no transporte aéreo. E logo abaixo ele fala no capítulo 4º sobre o transporte aquaviário, as mesmas condições antes do embarque e apresentar o comprovante de vacinação. E logo abaixo aí tem todas as demais regrinhas, caso você vá fazer esse tipo de viagem. O link dessa portaria vai ficar na descrição do vídeo, você pode consultar ela com todos os detalhes. Importante mencionar que aqui no capítulo 5 ele coloca algumas disposições finais, né, e o artigo 14º que ele fala que para fins desta portaria, considera-se completamente vacinado o viajante que tenha completado o esquema vacinal primário há no mínimo 14 dias antes da data do embarque, desde que sejam utilizados os imunizantes aprovados pela Anvisa e pela Organização Mundial da Saúde, e os comprovantes da vacina contenha minimamente, né, o nome comercial ou o nome do fabricante, o número do lote e as datas em que a dose foi aplicada. Não serão aceitos os comprovantes que possuem apenas o QR Code, tem que ter essas outras informações aqui em cima. Também não são aceitos atestados de recuperação de Covid em substituição à prova de vacinação completa, e ainda dá mais alguns detalhes aqui que eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Tem a portaria completa na descrição do vídeo, você pode ler na íntegra, mas o mais importante é isso. Portanto, o fim da exigência do teste negativo de Covid para entrar no Brasil. Você brasileiro que viajou para o exterior e precisa voltar, não precisa mais do teste. Ou você brasileiro que mora no exterior, ou você que é estrangeiro e quer visitar o Brasil, não precisa mais do teste negativo. Você precisa apenas de apresentar o seu certificado de vacinação que tenha aquelas condições mínimas. O que são as condições mínimas? Você ter ciclo vacinal completo, tá? Ele tem que ser de 2 doses, pelo menos, ou a dose única da Janssen. Tem que ter sido tomadas vacinas pelo menos há 14 dias, a última dose. No seu certificado, não pode ser só o QR Code, tem que ter nas informações ali do certificado digital ou impresso o nome do fabricante,
a data da vacinação e o número do lote da vacina. Então é requisito mínimo. O certificado de recuperação não substitui o certificado de vacinação, precisa ter o certificado de vacinação. Caso você não tenha o certificado de vacinação, não tomou sua vacina, ainda assim você pode entrar no Brasil desde que você faça um teste negativo. Aí sim é obrigatório, esse teste tem que ser feito a partir de um dia da viagem, então pode ser um dia antes ou no próprio dia da viagem, ele pode ser o PCR ou o antígeno. E se ficou alguma dúvida, gente, eu vou deixar na descrição do vídeo a íntegra aqui da portaria, vou leia ela completa, talvez algum ponto que você se enquadre eu não mencionei aqui, eu quis mencionar a regra geral, né, que a maioria das pessoas se enquadre, mas talvez você tenha um caso específico, dá uma lida lá para ver se você não se enquadra. Essa é uma notícia muito boa porque, primeiro, que você consegue fazer sua viagem tranquilo, né, você tá num destino lá, de repente você fica sempre preocupado de poder contrair a Covid e testar positivo e não conseguir regressar para o Brasil. Além do que, uma baita economia, né? Esses testes custam caro, então é um custo adicional que você tinha na viagem e agora para voltar não precisa mais. Outra coisa também é que caso você testasse positivo, você fica impedido de embarcar, então era um custo adicional que você tinha que ficar lá mais 10 dias no país de destino, aumenta demais o custo da viagem e agora não tem mais isso, então é muito bom. Lembrando que para você que vai viajar do Brasil para o exterior, tem ainda as regras que você tem que consultar para o seu país de destino. Cada país pode ter uma regra diferente. Se for para a Europa, eu sempre recomendo utilizar o aplicativo do Reopen EU. Lá você vai ter todas essas regras e eu tenho um vídeo que eu explico passo a passo, no detalhe, como consultar as exigências de viagem para a Europa na pandemia. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima no card e também na descrição do vídeo. Não deixe de ver caso você esteja viagem planejada aí para os próximos dias, próximas semanas ou próximos meses. Sempre acompanho as novidades aqui, eu estou sempre postando aqui no canal quando tem alguma notícia bem relevante como essa, então deixa seu like, se inscreva aqui no canal, confira as playlists de planejamento de viagem e playlist da Europa. Tem também os vídeos de roteiro, playlist da França, de Portugal, de Espanha, dá uma olhada lá que tem bastante conteúdo. Eu vou ficando por aqui, tenha uma ótima viagem, se cuide e a gente se vê no próximo vídeo.